Fala, galera, seja bem-vindo ao Saúde em Primeiro Lugar, esse podcast onde a gente fala de saúde no seu aspecto mais amplo, desde saúde física, saúde mental, saúde profissional, até saúde financeira, enfim, todos os níveis de saúde para quem quer ter uma vida com mais qualidade, uma vida melhor, mais longeva e mais saudável. E hoje eu estou aqui com uma convidada especial. Eu sempre falo isso porque todos os convidados são especiais, gente. Eu peneiro bem para trazer, o melhor para vocês. Então, eu estou hoje com a Carla. A Carla, vou ler um pouquinho aqui da mini bio dela, mas a gente vai falar de atividade física em grupos especiais. Vocês vão entender o que é isso e entender que nós fomos feitos para nos movimentar. Então, Carla, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para ter esse bate-papo aqui com a gente. É um prazer enorme. A Carla também é minha professora na pós-graduação de Medicina do Estilo de Vida no Einstein. Então é um prazer ter você aqui. O prazer é meu, Manu. Muito obrigada. Um prazer imenso a gente falar de um tema que eu amo abordar, que é a questão do movimento, de atividade física. Espero poder contribuir. Com certeza. Então eu vou fazer aquela leitura formal aqui da mini bio da Carla e depois ela vai se apresentar como ela gostaria de se apresentar. Então, a Carla Gomes Montenegro é profissional de educação física, doutora em ciências da saúde pelo HIAE, que é Hospital Israelita Albert Einstein, mestre em educação física, especialista em fisiologia do exercício, certificada pelo American College of Lifestyle Medicine, em medicina do estilo de vida, atua desde 2009 no Hospital Albert Einstein, atualmente especialista dos serviços de telereabilitação do Centro de Reabilitação do Hospital Israelita Albert Einstein. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada, Manu. E agora eu lhe desafio a se apresentar para além do que você faz. Quem é a Carla? Olha, a Carla é uma pessoa apaixonada pela vida, apaixonada pela família e com um propósito de levar saúde através do movimento para toda a população. Então, desde tentando colaborar com os profissionais que vão atuar com essa população e também ajudando a população nesse incentivo de se movimentar. Sim, e eu já conversei com outros profissionais de educação física aqui, e assim, né, não se tem mais o que discutir. O nosso corpo foi feito para se movimentar e o movimento é para todo mundo, né? Cada um dentro da sua realidade, mas o movimento é para todo mundo, né, Carla? Com toda certeza, né? Eu falo que o movimento é o reflexo da saúde. Então, quanto mais a gente se movimenta, mais saúde a gente tem. E eu falo que é desde o nascimento até o processo de finitude. O quanto a gente puder, a gente vai ter que acumular de movimento. Sim. E a gente vai falar de atividade física em grupos especiais, né? Muito curioso, porque a gente não tem muitos. Eu, pelo menos, não conheço profissionais de educação física que falam muito especificamente disso, né? Ainda mais que a gente vê muitos profissionais médicos que até, às vezes, limitam o paciente de fazer algumas coisas até de uma forma, né, não tão adequada, digamos assim. Acho que super protetora, vamos dizer assim. Manu. É porque eu sou um exemplo disso, né? Eu tenho uma doença autoimune, reumática, e o médico uma vez foi muito taxativo e falar assim, você só não pode correr. E aí parece que foi o mesmo que falou assim, vai correr. Aí, enfim, o resto é história para contar, né? Eu sou maratonista, ultramaratonista, e a corrida é minha vida hoje em dia. Mas explica um pouquinho para as pessoas o que é, né, o que é considerado grupos especiais e por que você escolheu grupos especiais? Bem, eu brinco que primeiro os grupos especiais me escolheram, né? Foi um pouco ao contrário, mas eu vou chegar lá. A gente considera como grupos especiais, principalmente na parte de atividade física, qualquer população que precise de uma atenção diferenciada à prática de exercício. Então, não é que não vai poder, não é que é igual para todo mundo, não vai mudar a recomendação, e até se a gente pegar a recomendação da OMS, ela é exatamente igual, né? Tanto para adultos, jovens, para idosos ou qualquer outro grupos especiais. Mas é que a gente precisa de alguns cuidados na hora de prescrever e orientar a atividade física para essa população. Então, a gente considera como grupos especiais idosos, gestantes e pessoas também com doenças como cardiopatas, hipertensos, pessoas com diabetes, câncer, fibromialgia, ansiedade, depressão ou qualquer condição de doença que necessite de uma atenção diferenciada na hora da prática de exercício. Ah, muito legal. E, Carla, assim, uma coisa que eu quero reforçar, gente, é assim, quem prescreve exercício físico é o profissional de educação física, né? Sim.
como outros profissionais de saúde podem recomendar, podem indicar alguma atividade física, mas a prescrição em si é do profissional da educação física. Isso, você sabe, Manu, que deu um maior rebuliço, né, na época que o Colégio Americano trouxe um slogan do Exercise is Medicine, né, então, estimulando a prescrição de exercício. Mas o que acaba acontecendo? Não foi na maldade, foi um erro de tradução, em que todo e qualquer profissional de saúde pode recomendar a prática de exercício, né, e quando a gente fala de prescrever exercício, é ir no detalhe. Sim. Então, eu falar qual exercício você vai fazer, qual a intensidade, qual a duração, quantas séries, repetições. Então, a parte de prescrição é o profissional de educação física. Mas quando a gente fala de recomendar, orientar, todo e qualquer profissional de saúde pode. E a gente até incentiva que profissionais coloquem no receituário. Então, que o médico coloque lá, realizar atividade física regular, o enfermeiro coloque no receituário. Todo profissional de saúde pode e deve, porque a gente sabe que cientificamente é comprovado que o fato de sair de um consultório com isso, no receituário, aumenta a adesão em 60%. Então, é importante a equipe de saúde também se empoderar desse papel de abordar isso na consulta, na clínica, enfim, aonde for atuar. Mas a prescrição no detalhe de qual é o exercício, qual é a intensidade, qual é a duração, isso fica a cargo do profissional de educação física. E até também, uma coisa que aconteceu no congresso do ano passado, achei bem interessante que o Dr. Fabrício Braga, que é cardiologista lá no Rio, ele fez uma pergunta, né? Falou assim: quem aqui é médico? Quem aqui tem o contato de um profissional de educação física para recomendar para o seu paciente, né? Então, todos os profissionais de saúde deveriam ter um contato de um profissional de educação física da sua confiança para indicar para o paciente, porque às vezes o paciente até quer fazer, mas ele não tem nenhuma indicação, não sabe quem procurar, né? A gente fala assim, né? Tem algumas atividades que elas são de muito baixo risco e que podem sair estimulados a fazer, né? Então, uma caminhada leve, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Mas é importante, principalmente, quando a gente pega uma população que tem alguma doença associada, o fato de receber a orientação de um profissional de educação física, seja para acompanhamento presencial, seja para uma consultoria, seja para uma orientação, faz a diferença, porque grande parte dessa população não adere ao exercício por medo. Sim. Então, eu tenho um diagnóstico e aquilo já foi traumático para mim. Eu falo, poxa, eu vou fazer exercício, eu tenho chance de ter algum evento durante o esforço. Porque, assim, por mais que a gente saiba que a incidência de eventos é muito baixa durante o exercício, é marcado na nossa cabeça que no alto rendimento, aquele jogador teve um evento em campo. Então... É midiático também, né? Exato. Então, todo mundo acha que eu não posso fazer porque senão eu vou morrer fazendo exercício. E é o contrário, né? Então, é importante ter esse direcionamento. O médico, se ele puder fazer essas parcerias, né? Ter o profissional de confiança para indicar, com certeza vai facilitar. E eu sempre falo que o beneficiário maior é o foco, que é o paciente. Que é o paciente, né? com então, certeza. A gente tem que pensar nisso. Esse negócio do evento numa atividade de alto rendimento ou numa atividade esportiva é muito midiático, né? E assim, não vai, alguém fala assim: mas olha lá, ó, fulaninho estava correndo a maratona e infartou. Eu falo assim: deixa eu falar uma coisa para você, a cada 90 segundos uma pessoa infarta. Então, aquela que infartou correndo é o 0,0, sei lá quantos %. Então, mas é midiático. Mas é midiático. E, Carla, então, assim, eu queria aproveitar esse gancho para a gente falar a diferença entre atividade física e exercício físico. Né? Que essa é uma confusão que se faz. E, né, como a gente estava falando, todo profissional de saúde pode recomendar atividade física, mas só quem pode prescrever exercício físico é o educador físico. Então, fala pra gente um pouquinho dessa diferença. Perfeito. Ó, a atividade física é todo e qualquer movimento corporal que tira a gente do repouso. Então, eu gosto de dar o exemplo, né? Cuidar da casa é atividade física, passear com o cachorro é atividade física, jardinagem é atividade física, caminhar é atividade física. O exercício, ele é uma atividade física, só que estruturada, com um objetivo pré-estabelecido, com uma intensidade determinada. Então, um exemplo clássico que eu falo que fica muito claro para todo mundo, né, quando a gente diferencia atividade física de exercício
Por exemplo, hoje de manhã fui caminhando por 500 metros para ir comprar pão na padaria próximo da minha casa. Então, essa caminhada, ela foi uma atividade física, porque o meu objetivo foi deslocamento. Eu saí de casa com o objetivo de comprar pão, caminhei 500 metros, comprei meu pãozinho, voltei, somei mais 500 metros, deu 1 quilômetro de caminhada. Mas o meu objetivo foi deslocamento. Isso é atividade física. Quando eu falo, eu vou caminhar 1 quilômetro numa intensidade moderada para melhorar o meu condicionamento. Então, eu saí de casa, percorri 500 metros até a padaria e voltei. Eu posso ter feito o mesmo percurso, mas o fato de ter saído de casa com o objetivo de caminhar 1 quilômetro numa intensidade moderada para melhorar o condicionamento fez com que esse mesmo trajeto que eu percorri na minha caminhada tenha sido um exercício físico. Né? Então, a atividade é qualquer movimento. Exercício é a atividade física, só que estruturada. Preciso do exercício para a saúde? A gente sempre fala que manutenção da condição de saúde, a atividade física é o suficiente. Então, tô ótima do jeito que tô, não quero melhorar um grãozinho que seja. Mantenha-se em movimento. Então, acumule passos, acumule movimento, que isso é ótimo para a saúde, é o suficiente para manutenção. Agora, se eu quiser melhorar qualquer coisa que seja, eu falo, quero melhorar minha composição corporal, quero melhorar minha glicemia, quero melhorar minha saúde mental. Aí eu preciso do exercício, de algo mais estruturado e que tenha um objetivo por trás para direcionar melhor essa prescrição. Até porque, né, a gente vê nas blue zones, né, cidades mais longevas, que as pessoas, na verdade, o diferencial é que elas vivem ativamente. Isso que você falou, é no deslocamento, se desloca andando, sobe escada, sobe ladeira, sobe naturalmente, sem ter um exercício direcionado, né? Exato. Se você falar para minha avó tem 88 anos, ela mora num prédio que não tem elevador e ela mora no 3º andar. Então, ela sobe e desce escadas milhares de vezes por dia, porque a família mora no prédio, então ela desce na casa de um, na casa do outro. Ela nunca fez exercício estruturado, né? Agora está fazendo porque está com o objetivo de ganhar massa muscular. Mas o fato dela se manter em movimento a vida toda fez com que ela chegasse com qualidade aos 88 anos. E esse é o reflexo das zonas azuis. Meu pai tem 83. E ele também nunca fez exercício físico, mas sempre fez tudo andando, né? Ele faz tudo andando, vai no supermercado, inclusive, traz compras. Então, assim, tá sempre em movimento. Ele gosta muito de uma rede, mas um dia desse eu falei assim, um dia eu tava com ele, eu falei assim, ele fica na rede, mas quantas vezes ele levanta dessa rede? Porque para levantar da rede é um esforço. Com certeza. Eu falei assim, não é de todo mal, porque ele levanta da rede, aí ele vai no supermercado, aí ele não sei o que. Eu falei, tá, mas ele caminha, ele agora não tá tão certinho não, mas quando ele se empolga, ele vai caminhar na praia. Perfeito. Então, isso é importante, né? Manter o corpo em movimento. De novo, gente, manter o corpo em movimento. Se a gente pensar antigamente, a gente tinha muito mais movimento no dia a dia, né? Sim. Então, não só por questão de deslocamento, mas questão de escadas, até o próprio telefone a gente tinha que levantar para atender. Verdade. Televisão a gente levantava para mudar o canal. Então, até os comportamentos que a gente atrela mais ao sedentarismo, ele foi facilitando tanto a nossa vida que hoje, se você entra numa casa com inteligência artificial, você fala ligar a luz, você não precisa nem apertar o interruptor. Você não precisa ir no supermercado, é só pedir pelo telefone. É só pedir pelo celular. Então, a gente está numa vida cada vez mais que proporciona menos movimento e isso vem fazendo com que os grupos especiais aumentem. E por isso que é essa necessidade do olhar diferenciado, porque apesar de muitas pessoas não conhecerem o que são, não tem profissional tão com esse olhar, a gente sabe da necessidade, porque a população está envelhecendo e o envelhecimento não está sendo significativo no sentido de vivo mais, mas será que a qualidade de vida está compatível? Tem aquele gráfico, né, da expectativa de vida versus a expectativa de vida livre de doença e de incapacidade, né? Que é tipo 10 anos a menos. Então, a gente perde 10 anos de vida sem a saúde plena, né? Exato, porque o nosso objetivo é o quê? Viver de forma funcional, com independência, com autonomia. Só que para isso, eu falo que a gente tem que cuidar dessa poupança ao longo da vida, né? E quem cuida dessa poupança é os nossos hábitos, alimentação, atividade física, saúde mental. Então, precisamos desse olhar diferenciado. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Eu falo, né? Eu acho que é uma cultura que a gente tem, que a gente precisa... Eu reconheço que a gente está numa bolha, né? E eu acho que essa cultura da atividade física, do exercício físico, ela precisa ser muito mais disseminada, né? A gente, apesar de morar num país
tropical, que não tem muitos impedimentos, digamos, climáticos de fazer atividade externa, a gente ainda é um país muito sedentário, né? E eu vejo, assim, dentro da cultura médica mesmo, quando eu falo cultura médica, não só de médicos, de profissionais de saúde mesmo, de ter essa coisa restritiva, protetiva, que isso atrapalha, né? Assim, eu digo porque eu que tenho acesso a uma saúde privada que teoricamente é de mais qualidade, teoricamente, bem teoricamente, eu não fui recomendada a fazer atividade física, né? Eu que tenho espondilite anquilosante, então muita gente fala assim, não acredito que você tem espondilite, você corre, você não quer. É porque eu fui buscando, né? Então, eu fui buscando formas de realmente retomar a minha saúde física, porque eu sempre fui atleta. Então, quando eu me vi com restrições de movimento, foi um processo que foi um auto-coaching que eu fui fazendo ali sozinha. Então, ainda tem muito esse medo, né? E aí antes de entrar na parte das doenças especificamente, eu queria que a gente falasse um pouquinho de idoso e de gestante, que são grupos especiais, mas que não são doentes, né? Sim. Então, quais são as especificidades, assim, da gestante? Começando pela gestante, qual é o olhar mais atento que a gente tem que ter para a gestante? Colocá-la em movimento, né? Porque se a gente pegar as recomendações antigas, né? E até a cultura da população descobriu que tá grávida, para tudo que tá fazendo, espera 3 meses para retomar. E hoje a gente sabe que isso é totalmente infundado, né? Então, uma mulher que descobriu uma gravidez, que não tem risco absoluto, que a gente fala, então não teve um aborto espontâneo no histórico, não tem descolamento de placenta, ela pode e deve começar uma prática de exercício, né? Então, não é proibido a gestante treinar, fazer exercício, esforço, força, não é. E se aquela gestante ainda já treinava antes de descobrir a gestação, ela só segue o barco, né? Eu falo, não muda nada, só continua. Claro que, conforme a gestação vai passando, a gente tem que ajustar o treinamento por questões de alteração biomecânica, principalmente, né? Então, o corpo da mulher, ele vai se transformando, a gente aumenta a questão de flexibilidade, porque o corpo se prepara para o parto. A gente tem uma mudança do centro de gravidade por conta da barriga, e isso mexe na questão de equilíbrio. Mas a gente tem que manter uma prática de atividade física regular, não só pensando em parto, porque a gente sabe que a atividade física tem uma influência muito positiva, mais questão de redução de dores para essa gestante nesse processo, né, de mudança anatômica, na questão de redução de risco de diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, HELP. Então, uma série de questões que podem surgir durante a gravidez. E nesse sentido, existem exercícios que são contraindicados? Se a gente pensar, são os exercícios que colocam a gestante em risco de queda. Sim. Então, eu não vou colocar a gestante, por exemplo, para andar de bicicleta aqui na rua, em São Paulo, porque ela pode cair. Não é pela bicicleta. Se eu colocar ela numa bicicleta estacionária, ela pode. E eu vou ajustando o padrão de movimento conforme essa barriga vai crescendo para facilitar esse processo. E outro ponto positivo na gestação é o que a gente chama de imprinting metabólico. Então, todos os hábitos que a gestante fez durante a gravidez são passados geneticamente para esse bebê. Então, a gente tem dados aí que mostram que crianças de mães ativas na gestação têm maior chance de se tornarem adultos ativos. Então, eu falo que a gente começa a influenciar a vida do bebê já na gravidez. Não só pelo exemplo, mas pela genética. Pela genética, né? Então, é o fator da epigenética, né? De possibilitar a mudança da genética pelo comportamento. E ainda eu brinco que a mãe de uma menina ainda está influenciando as netas ou os netos, porque os óvulos são formados durante a gravidez. Então, é um papel muito importante, né? Então, eu sempre brinco com uma mãe, né, que acabou de descobrir a gestação. Se não é por você, faça pelo bebê. Porque você vai ter um impacto muito grande ao longo de toda a vida dele. E assim, também tem um olhar muito individualizado, né? Assim, como eu sou do esporte, eu tenho muitas amigas que engravidaram, assim, que corre maratona, ultramaratona, que faz triatlon. E assim, e é isso que você falou, não muda. Engravidou, segue o baile, óbvio. Não vai pedalar na rua para não cair. Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela engravidou de gêmeos e ela correu até 28 semanas. Ela só parou de correr porque ela falou assim, cara, não estava confortável para mim. E aí ela foi nadar, que para ela era maravilhoso, ela adorava. Ela ia nadar com uma
uma guarda-vida. Ela tinha uma amiga que era guarda-vida e ia com ela do ladinho, assim. Então, para ela, foi maravilhoso. E, assim, a gravidez foi ótima, o parto foi ótimo, o pós-parto foi ótimo. Ela recuperou tudo maravilhosamente bem. Mesmo com 2 filhos, ela, né, tem, obviamente, todos os desafios de ser mãe, ainda mais de gêmeos, mas que ela conseguiu voltar à atividade física ali quando foi possível. Óbvio, ela tem uma rede de apoio, enfim. Mas é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Você sabe que uma das dúvidas sempre é a questão da corrida, né? Porque é uma das práticas mais prevalentes no Brasil. Posso continuar correndo? Não corro risco de abortar por conta da corrida? Não, não corre risco. É uma prática segura. E muitas vezes a gente, durante a gravidez, deixa de fazer por incômodo anatômico. Eu falo, eu também amo correr. E nas minhas 2 gravidez, eu interrompi em volta de 24, 25 semanas, porque começou a gerar um incômodo para mim durante a biomecânica da corrida. E aí eu optei pela bicicleta estacionária. Mas é isso, você pode fazer, né? E aquela gestante que não tem nenhum incômodo pode continuar, não tem nenhuma contraindicação. E tem e tem uma outra coisa também que eu posso estar falando uma grande besteira, você me corrija. Quando a gente pratica esporte, a gente tende a ter uma consciência corporal maior. Sim. Então, qualquer sinal, nem de alerta necessariamente, mas qualquer coisa diferente que aconteça, você também vai ter mais consciência de falar, não, deixa eu entender primeiro o que é isso, deixa eu buscar se está tudo ok, né? Então, tem alguns sinais de alerta que você... é uma corredora, tá correndo, se tem isso, melhor parar. A gente sempre fala de sinais e sintomas, né? Então, assim, aparece tontura, mal-estar, náusea, qualquer tipo de sangramento, é sinal de alerta de buscar uma avaliação médica. Então, sim, pessoas que fazem esporte, elas têm uma consciência corporal maior, têm mais acurada essa questão de sensibilidade de sinais. Eu sei o que é esperado ou não esperado eu sentir durante uma corrida ou durante uma prática, né? Então, eu nunca senti isso, sei lá, treino há 3 anos, agora eu tô sentindo, deixa eu investigar o que é, porque não é normal, né? Então, a gente tem que ter essa diferença entre o que é normal e o que é comum. Precisa estar atento. Essa eu sempre falo, a gente normalizou o que é comum, mas não é normal, né? Exato. E o que falando de intensidade de exercício para gestante, o que muda com relação à intensidade? Ou não muda, sei lá? Na verdade, para quem já fazia, né? Então, já era ativa antes da gravidez, não muda. Pode fazer moderado vigoroso. Para quem era sedentário e vai começar, a recomendação é que fique entre o leve e o moderado, que não ultrapasse o moderado. Então, já fala pra gente aí, o que é um exercício leve, moderado, o aeróbico leve, o de força... Então, eu gosto muito de usar, aí esse detalhe. Eu gosto muito de usar um exemplo que é fácil para a gente passar para qualquer pessoa entender, que é o teste da fala, né? Então, aquela atividade, principalmente aeróbia, em que eu consigo fazer e cantar, né? É uma atividade leve. Aquela atividade que eu consigo cantar, mas não dá pra cantar a música inteira, que eu começo a ficar ofegante, eu tenho que parar e deixar o amigo continuar a música, é uma atividade moderada. Aquela atividade que eu não consigo abrir a boca é uma atividade vigorosa. Isso quando a gente pensa em atividade aeróbia, que são as atividades contínuas, né? Então, caminhada, corrida, natação, bicicleta, que são atividades de menor intensidade, que a gente consegue permanecer nelas por uma longa duração. As atividades de força, a gente consegue manipular essas variáveis, vai variar muito, né? Então, em questão de número de repetições, em carga, né? Então, o peso que eu estou utilizando. O vigoroso é aquele que trava o movimento. Então, eu posso fazer uma atividade de 20 repetições, que teoricamente na cabeça é leve, se fez até 20. Mas se eu fui até a fadiga, até aquele momento que eu não consegui movimentar mais, ela se tornou vigorosa. Ou aquela atividade que eu fiz 2 repetições e não consigo tirar o peso, ela se tornou vigorosa. Então, o moderado no treino de força é aquele que eu interrompo a repetição e falo, acho que eu conseguiria fazer umas 3 ou 4 repetições. Aquela que eu termino e falo, nossa, eu ficaria fazendo milhares de vezes, tá leve. Aquela que eu travei é o vigoroso. Nossa, sabe que meu maior desafio hoje é treino de força, né? Eu que corro, que pedalo, que eu falo assim, gente, tem que tomar vergonha e fazer treino. Eu faço, mas não como deveria e como eu gostaria. E assim, treino de força, eu brinco que não é uma opção hoje em pois dia. eu sei disso.
Porque a sei gente, disso. depois dos 30 anos, a gente perde músculo, né? Então, se a gente quer função no envelhecimento, não preciso me tornar rata de academia, mas no mínimo 2 vezes por semana. Não preciso ir para academia, tem exercícios que a gente Sim. consegue fazer em casa. Se eu estimular essa musculatura, eu minimizo esse processo de perda e eu garanto função para quando eu precisar. E ainda mais nós mulheres sofremos muito mais, né? Eu com 45 sei bem o que é isso. A gente vai perdendo e você vai... É desleal, eu realmente é falo. desleal. É muito desleal. É desleal, porque eu brinco, a gente liga o chuveiro, o músculo vai pelo ralo. Eu falo, é incrível. É impressionante. Você luta para ganhar, mas para perder é um pulo. É verdade. Você sabe que quando eu internei, né? Eu entrei e saí com o mesmo peso. Mas você não tem noção. Eu parecia uma velhinha de 70 anos. Sim. Eu pegava meu braço assim, fazia assim, era pele. Eu brinco que... Sabe quando a bunda bate na perna? Eu falava assim, gente, eu não tenho músculo. Quando eu comecei a andar, né? Porque eu pedia fisioterapia todo dia e tal. Aí teve um dia que eu falei assim, eu quero ir pra escada. E aí eu bem subia. Porque eu pegava no corrimão, conseguia ajudar com o braço. Pra descer, eu olhava pro degrau, eu falava assim, não vai rolar. 15 dias. 15 dias de uma pessoa que praticava esporte, era ativa. Eu não fiquei acamada, né, absolutamente. Não, eu ia no banheiro de cadeira para tomar banho, mas fiquei assim, acamada 5, 6 dias. É muito músculo que perde. Imagina, eu que pratico esporte, imagina um idoso, imagina uma pessoa que é sedentária. Porque a primeira coisa que a gente perde é, quanto mais músculo você tem, melhor você se recupera, porque é a reserva que o seu corpo tem, né? E por isso que tem a diferença na questão do tempo de recuperação. Porque por mais que você tenha perdido, a sua recuperação foi muito mais rápida se você não tivesse essa reserva de músculo que você tinha. Com certeza. Porque ele vai embora, né? Então, assim, qualquer internação, qualquer processo de doença que faça a pessoa diminuir drasticamente a questão de força, né, de mobilidade, de movimento no dia a dia, é muita perda de massa muscular. Então, assim, a gente já tem que entender que vai acontecer, só que eu preciso estar preparado para recuperar. Sim. Então, para quem não faz atividade física, esse processo talvez seja até irreversível. Sim. Né? É então, verdade. pensa que ainda bem que você fazia, que graças a Deus teve uma boa recuperação. Foi muito rápido, realmente. Então, é isso, é a poupança, né? É a poupança. Se você não tem o músculo na poupança, você vai gastar... É a reserva de emergência, a gente não quer usar, mas se precisar, ela tá lá. Exatamente. Então, a gente falou, né, um pouquinho de gestante. Quando a gente traz para o idoso, né? Antes disso, vamos falar das recomendações da OMS, né? Porque ela é praticamente igual para todo mundo. Né? Tem alguns detalhinhos para cada um, mas fala um pouquinho dessas recomendações. Tá. Então, assim, se a gente pegar público geral, né? Então, adultos saudáveis, a gente fala de 150 minutos a 300 minutos semanais de exercício aeróbio moderado, né? Então, esse que eu canto, mas não canto a música inteira. E que podem ser fracionados durante a semana, desde que durem blocos mínimos de 10 minutos. Por que eu gosto de enfatizar isso? Não adianta eu ficar a semana inteira sem andar e no domingo eu resolver ir pro parque e ficar os 150 minutos. O atleta de fim de semana. Eu brinco. Só dá para fazer isso? Pouco é melhor que nada. Faça, é melhor do que não fazer. Mas o ideal é que a gente fracione por pelo menos 3 dias na semana, tá? Então, ainda uma das sugestões da OMS é que a gente divida isso em 5 dias de 30 minutos. Esses 30 minutos ainda podem ser divididos durante o dia. 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite. Cumprir a recomendação. Movimento, consigo fazer algo mais estruturado, numa intensidade moderada, é o aeróbico recomendado. De exercício de força, para a questão de manutenção, né, de massa magra, a recomendação é de 2 dias na semana. É tão pouquinho, É tão né? pouquinho e, diferente do que todo mundo imagina, qual que é o tempo mínimo de um treino de força? Não existe tempo. Treino de força a gente mede por exercício, né? Então, é super possível, em 15 a 20 minutos, você trabalhar todos os principais grupos musculares e fazer o seu treino de força em casa, né? Então, com exercícios de sentar e levantar, fazer ponta do dedo. Então, são exercícios simples que a gente consegue fazer em casa. Não é tempo. É estímulo 2 vezes na semana, numa intensidade moderada.
Para adulto jovem, essa é a recomendação. Para idosos e grupos especiais, que a gente considera, né? Então, pessoas com doenças e condições crônicas. Aí, além desse aeróbico e desse treino de força, é incluído na recomendação 3 dias de exercício de equilíbrio. E eles falam multicomponentes, que é exercício de agilidade, funcional. Então, uma dança? Uma dança. Exercício de equilíbrio mesmo. Tem testar, coloca uma linha no chão e tem que andar em cima da linha. Então, porque são capacidades que a gente perde, ou por doença, ou por envelhecimento. Então, não é uma opção, não tem tempo mínimo também. A recomendação é que a gente estimule, no mínimo 3 vezes por semana, esses exercícios multicomponentes. De flexibilidade, equilíbrio e agilidade. E você falou aí, né, trabalhar os principais grupos musculares. Dá um exemplo, assim, qual é um grupo muscular importante que você, com um exercício básico em casa, você faz, tipo um agachamento, por exemplo. Agachamento é o exercício que eu amo de dar de exemplo. Por quê? Ele mexe muito com a nossa função, então, levantar do vaso sanitário, levantar do sofá, levantar da cadeira, levantar da rede, né, que você falou do seu pai. Então, quando a gente fala grandes grupos, é que envolvem mais de um grupo muscular para a mesma função. Então, é só a gente pensar número de articulações envolvidas naquele movimento. Então, para levantar da cadeira, que é o movimento de agachar e levantar, a gente envolve articulação de quadril, articulação de joelho e tornozelo. Então, são exercícios que envolvem grandes grupos, né? Então, se a gente pegar para membros inferiores, o agachamento, ou sentar e levantar, é um dos principais. Se a gente pegar, para membro superior, uma flexão de braço, ela vai envolver ombro, vai envolver cotovelo, vai envolver punho. Então, é um exercício multiarticular, que também envolve os principais grupamentos musculares de membro superior. A famosa barra é o mesmo movimento, só que o oposto do supino, né? Ou da flexão, que é para a parte posterior. Então, se eu fizer 4 exercícios, eu trabalho todos os grupamentos musculares que são importantes para a nossa funcionalidade. Então, eu não preciso colocar a pessoa de ponta cabeça, fazer nada mirabolante. Preciso de movimento, né? Então, se eu pensar em exercícios que envolvam várias articulações, eu trabalho um maior volume de músculos no mesmo movimento. E é tudo adaptado, né? Porque, assim, tem até aquele meme do agachamento, né? O médico falou que eu não posso agachar. E a pessoa toda dura, sem sentar para fazer nada, né? Não tem como, né? E você sabe que eu brinco até com os ortopedistas lá do Einstein, né? Que eles falam, ai, Carla. Eu falo, doutor, como que você vai falar? Não agacha, tá? E ele vai no banheiro como? Ele vai sentar no sofá como? Ele amarra o tênis como? Então, assim, não existe movimento proibido. O que a gente vai ter que fazer é ajustar, né? Então, de acordo com a condição daquele momento, a gente ajusta para devolver essa função. Então, eu não posso agachar. Você vai ter que agachar para ir no banheiro, não tem como. E aí, você estava falando aí da flexão, eu pensei aqui, né? Muita gente pode falar, mas um idoso não vai agachar, não vai fazer flexão, ele pode fazer uma flexão na parede, né? A gente ajusta tudo, eu falo, não existe como falar, não dá para fazer. Tudo dá para ser feito desde que a gente ajuste. Então, a pandemia veio trazer isso na nossa cara, né? Então, é possível treinar em casa, sem equipamento, com exercícios adaptados. Não tem essa, não dá pra fazer porque é isso ou porque é aquilo. Não, a gente consegue ajustar e achar a melhor solução. Eu sou instrutora de yoga, né? Então, eu sempre falo, gente, todo mundo pode fazer tudo. Para cada um vai ter uma adaptação. E tá tudo bem. Né? E, Carla, quando a gente fala você estava falando dos ortopedistas, né? Eu acho que o ortopedista eu não consigo entender muito cabeça de ortopedista. Eu tenho um amigão que é ortopedista, eu falo assim, cara, eu queria um dia entrar na cabeça de vocês. E daí a gente vê, de novo, eu que sou do esporte, algumas cirurgias que as pessoas precisam fazer, ou por lesão, ou por trauma, enfim. E ainda tem essa coisa, né, do pós-operatório, do como voltar, quando voltar, o que fazer, das limitações. Eu operei o pé tem sei lá, 2 anos. E eu falava assim, eu só vou operar se a minha fisioterapeuta fizer tudo alinhado com o cirurgião, sabe? E aí eu falei, não, eu vou catar um cirurgião que seja atleta. E peguei um cirurgião que treina comigo. E deu tudo certo, sabe? Ela falava assim, não, ele é ótimo pra gente, mas a gente sente que ainda tem uma proteção, medo, né? Mas você sabe que eu acho que a gente mudou bastante. É claro que cada caso tem que ser avaliado de forma individual, o médico vai ter que direcionar. Mas
o melhor momento para começar é o mais rápido possível. Tanto que grande parte dos processos pós-cirúrgicos, e não só ortopédicos, eles começam na própria internação. Então, né, eu vou dar o exemplo lá do parto. Saiu do parto, tá bem? Fica de pé, mulher, vai andar nesse corredor, né? Então, fez uma cirurgia ortopédica do joelho, já pode ficar em pé? Vamos colocar para andar. Então, o movimento, a gente sabe que a perda da imobilidade é muito maior do que o risco de colocar o paciente em movimento. Sim. Claro que tem que estar alinhado com o médico, tem que ter uma equipe de fisioterapia, principalmente nesse pós-operatório imediato, muito bem alinhada, orquestrada. Mas quanto mais rápido começar esse processo de reabilitar, melhor para o paciente, menor é a perda. Sim, até porque, por exemplo, no meu exemplo mesmo, eu estava imobilizada no pé, mas eu estava com o quadril ferrado, porque eu estava andando de muleta, então a perna que estava apoiada, ela foi na minha casa, eu falei assim, minha filha, vem aqui me colocar no lugar que tá tudo torto. Porque é isso, a gente pensa só no membro operado, mas e o outro que vai dar suporte? Exatamente. Como que eu faço? Então eu não posso ficar parada. E eu vou te dizer que mesmo tendo feito tudo de forma precoce, eu ainda tenho consequências na perna não operada do tanto que ela teve que fazer uma força ali a mais. Sim, eu com moro certeza. num lugar que é escada, que para sair de casa eu preciso descer a escada. E era... Pauleira. Pauleira. Não tem jeito. Por isso que eu falo, não é olhar só o membro operado, mas também como esse corpo está preparado para compensar até o momento que isso vai ser devolvido de função. Né? Sim. E agora partindo mais, né, para a parte de doenças específicas, né? Foi uma coisa que me surpreendeu bastante na tua aula. Mesmo como profissional de saúde, eu fiquei assim, nossa, então o paciente mesmo com essa pressão, ele pode fazer alguma coisa meio diabético, mesmo com essa glicemia, pode fazer. Achei bem interessante aqueles protocolos e eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente desses dois grupos, né, de hipertensos e diabéticos, que são cada vez mais prevalentes. E a gente sabe do grande desafio que a gente tem aí para diminuir a prevalência disso e também o tanto que a atividade física impacta até em fazer com que essas doenças entrem em remissão, né? Exato. E é esse o principal ponto, né, de reflexão. Porque, assim, uma pessoa que tem hipertensão, o exercício físico ele é uma forma de tratamento não medicamentosa. Sim. Então, todo o estímulo que a gente dá, seja por exercícios aeróbios, né? Então, o uso de baixa intensidade e longa duração, ou os exercícios de força, eles têm um efeito que a gente chama de hipotensor pós-exercício. Então, a gente gera adaptações no corpo e que fazem com que essa pressão tende a diminuir. Carla, eu não sou hipertensa, minha pressão vai cair? Não, nosso corpo é capaz de sustentar. Autorregular. Autorregular. Mas para quem é hipertenso, a gente vai gerando adaptações que essa pressão vai ficando controlada, sendo o exercício uma forma não medicamentosa para isso. Então, é uma estratégia e ele é seguro, desde que eu tenha um limite. Então, o que é esse limite? Até, né? Se a gente pegar a recomendação, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu posso começar um exercício se eu aferir a pressão antes e a minha pressão estiver abaixo de 180 por 110. Tudo isso, porque vai aumentar durante o esforço e esse aumento, ele é uma janela de segurança, então vai aumentar, mas não a ponto de causar nenhum evento. E no pós-exercício vai reduzir a mais do que estava no início, tá? E aí eu sempre brinco nas aulas, né? Eu falo, essa é a recomendação da SBC, né? Da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu, Carla, dentro do hospital eu sigo à risca a recomendação. Nos meus atendimentos particulares eu desço um pouquinho a régua, né? Então assim, por questão de segurança, 160 por 90 é uma ótima pressão, né? Então o pessoal já acha que, nossa, mas tá muito alto. Não, é super seguro começar o treinamento com uma pressão dessa. E por que eu ainda desço um pouquinho essa régua? Porque caso aconteça alguma coisa, diferente do hospital que eu aperto um botão e chega todo mundo em 1 minuto, numa casa, né, num domicílio, eu dependo de um serviço externo e que vai demorar um pouquinho mais. Então, assim, é uma zona de segurança, né? A gente tem aí diversos dados que mostram que um aumento proporcionado durante o esforço não gera nenhum risco. Mas entender que com esse cara que tá com a pressão mais alta, eu não vou fazer um HIIT, um treinamento de alta intensidade. Sim, era isso que eu ia te perguntar. Qual o tipo de treinamento? Né? A gente... Na recomendação é treino moderado. Então, pode fazer? Mesmo pode. aeróbico. Mesmo aeróbico, desde que seja moderado. Então, eu não vou colocar ele para dar sprint, eu não vou falar para ele colocar peso máximo na repetição ou ir até a fadiga. Então, existem estratégias que garantem essa segurança, mesmo quando a pressão está mais aumentada. E aí você verifica antes
E depois? Durante, não. Durante não precisa, né? A gente só vai verificar a pressão durante o treinamento, caso ele apresente algum sinal ou sintoma. Até porque vai subir, né? Vai subir, né? E às vezes o paciente assusta mais do que ajuda. Então eu falo, não precisa. A gente tem que estar, lógico, atento a sinais e sintomas Sim. e verificar a pressão se for necessário. Mas a recomendação é antes e depois da sessão. E é fato, a gente observa uma queda muito legal e isso acontece também na glicemia. Né? Tem um tempo, tipo assim, ela vai subir ali e você não afere, também não importa, né? Mas quanto tempo depois de acabar o exercício que você verifica e percebe que ela baixou? A gente sempre espera em torno de 5 minutos em repouso para fazer essa nova aferição. Rápido. É rápido. E a gente tem um benefício de declínio acentuado até 90 minutos depois do exercício. Então, assim, eu não fico 90 minutos depois ainda com o paciente. Mas eu ainda brinco. Você quer ver como que eu tô te falando a verdade? Chega em casa, toma um banho, senta no sofá e afere a pressão. Você vai ver o quanto baixou ainda mais, né? Então, a literatura mostra que até 90 minutos depois a gente tem ainda essa queda relacionada ao esforço, que não é só uma resposta aguda, ela tende a perpetuar aí por uma média de 72 horas. Por isso que a gente tem que ter periodicidade. Não adianta eu treinar na segunda-feira, fico a semana inteira sem treinar e só na outra segunda. Sim. A gente tem que ter essa periodicidade mínima aí. E tem algum estudo que já mostre, por exemplo, que com essa atividade física, com essa regularidade de atividade física, você consegue retirar o antihipertensivo? Sim, tanto que a recomendação, se a gente pegar ela nua e crua na mão, a recomendação é que os primeiros 6 meses sejam só de intervenção de estilo de vida. E isso também é para o diabetes. A grande questão, e você sabe que eu já questionei médico por isso, né? Eu falo, poxa, mas está na recomendação, por que vocês já saem com remédio aí prescrito? Aí até um endócrino amigo meu, ele falou assim, Carlinha, sabe o que acontece? Tem paciente que não vai mudar o hábito rápido, que não tem acompanhamento profissional e que às vezes eu vou vê-lo só daqui 6 meses. Se depender de um SUS, talvez mais ainda. Então eu tô colocando em risco a vida dele, por isso que ele já sai com remédio. Eu falei, agora você me convenceu. E tem mais, né? Ainda tem aquela coisa mesmo cultural, de que se você vai no médico e você sai sem uma receita, o médico não presta. Exato. Então eu falei, agora você me convenceu. Porque eu falava, poxa, mas tem 6 meses aqui, a diretriz começa, né? E de hipertensão, de diabetes, fala... Início do tratamento, primeiro 6 meses, mudança do estilo de vida. Não deu certo? Aí entra com tal medicação. Não deu certo essa? E vai fazendo as combinações. Falou, mas por que nenhum médico coloca o estilo de vida? E aí eles falam, primeiro que tem médico que não sabe fazer essa abordagem. E segundo, por essas questões A maioria não sabe, né? Do time de intervenção. Eu não sei o quanto tempo essa pessoa vai demorar para começar uma prática regular, para melhorar a alimentação. E isso pode ocasionar algum evento. Você sabe que eu tenho um caso na minha família de uma pessoa nova de 30 e poucos anos que está hipertensa, né? E aí ele foi no médico e ele falou que gostaria de não tomar medicação e prometeu começar a atividade física. Tu começou? Não. Não. Então é isso, é o tempo de mudança. E por isso que o médico às vezes fica rendido no tipo, tá, ele vai fazer, mas o quanto tempo ele vai fazer? Porque não teve uma abordagem motivacional, né? Não traçou metas claras, pré-estabelecidas, alcançáveis, realistas, em tempo determinado. E não tem um profissional que vai fazer esse acompanhamento. E por isso que é a importância da equipe multi nesse sentido. O médico tem um papel de centralizador do cuidado muito importante. Só que a gente até estava conversando, né? Da importância da navegação, da continuidade. Sim. Quem que vai olhar para esse seu conhecido e falar assim, e aí, aquelas metas que a gente tinha combinado, tá conseguindo tirar do papel? O que tá tendo de dificuldade? Como que a gente pode te ajudar? Porque, às vezes, é direcionamento. É uma palavrinha que virou a chave e ele fala, nossa, nunca pensei isso. Né, e tem muita coisa assim, as pessoas associam muito a atividade física, erroneamente, né, a fazer uma academia. E aí vem não vou dizer desculpas, né, mas barreiras. As barreiras que não tenho dinheiro para pagar academia, não tenho tempo para ir para academia. E eu sempre falo assim, esquece a academia nesse momento. Esquece, né? Pensa o seguinte, como é a sua rotina? Aquela coisa toda da medicina do estilo de vida e do coaching, né? Que é entender como é a rotina daquela pessoa. Mas eu me desloco, eu passo 2 horas dentro do ônibus para ir pro trabalho, não sei o que. Eu falei, tá, que tal começar apenas trocando o elevador pela escada ou pela rampa do trabalho? Só isso. Eu trabalho no setor que é no 7º andar. E eu uso o elevador, mas a maioria das vezes eu uso a rampa, né? Tanto para subir quanto para descer. E eu sou aquela que quando eu passo na fila do elevador, eu saio catando. Falei, bora, vamos lá, vamos de rampa. Não sei o quê.
Então, assim, eu falo, cara, a gente trabalha no 7º andar. Se você subir e descer essa rampa 3 vezes, né? Quando você chega, quando você vai almoçar e quando você vai embora, Fez a já é recomendação. alguma coisa, né? E aí, a outra coisa interessante, olhando para a minha realidade de hospital, profissionais de enfermagem, é que, assim, são profissionais que trabalham muito tempo em pé. E aí eu ficava me perguntando assim, cara, mas a gente trabalha tanto em pé, devia ser bom. É bom, mas a gente tende a comer mais quando para. Eu acabei de descobrir isso. Não, e assim, é bom porque não quebra o tempo sedentário, que a gente sabe que é Sim. um fator de risco. Mas em questão de movimento, se a gente colocar na ponta do lápis, né? E eu sempre faço esse desafio. Olha a média de passos das últimas semanas. Qualquer celular hoje mede tem. isso. Então, assim, às vezes a gente acha que tá arrasando no movimento. Eu falo porque minha mãe é uma delas. Ai, mas eu tô sempre me movimentando. Eu falo, vamos pegar aí o seu celular, o aplicativo. Quantos passos você deu na última semana? Qual que foi a média? E aí a gente vê que é baixa, né? Porque para ser ativo é acima de 7.000 passos. E não é pouco, é bastante. Então, assim, não é só o fato de estar em pé. Estar em pé é importante, quebra tempo Sim. sedentário, a gente sabe que tem relação com mortalidade. Mas quando a gente fala em atividade física e movimento, a gente precisa de algo mais. E são pequenas mudanças que vão trazendo esse resultado, né? Então, eu Sim. não preciso da academia, mas eu preciso me colocar em movimento. Você acha que... É difícil a gente definir um pilar principal, né? Mas quando a gente fala de grupos especiais, é que é tudo muito interligado, né? Não dá pra gente dizer... É porque, assim, eu lembro que eu li... Não vou lembrar agora qual foi o estudo, falando que é menos pior você ser uma pessoa com sobrepeso que se movimenta do que uma pessoa magra sedentária. Isso é real, né? Então, a gente tem uma questão de controle inflamatório, de adaptações fisiológicas. Mas a gente tem que pensar, e eu até achei que você ia perguntar qual é o pilar mais importante da MEV. Não, eu ia perguntar se você acha que a atividade física é o principal pilar olhando para grupos especiais. Eu falo que o pilar mais importante é aquele que a pessoa consegue melhorar. Né? Então, assim, o que você consegue melhorar agora? E eu vou dar um exemplo real, assim, minha vida. Eu amo fazer exercício, né? E assim, pega uma rotina, mãe, 2 filhos pequenos, esposa, né? Estuda, trabalha, faz um monte de coisa. Rotina do dia tá tomada, né? Então, eu entro no hospital às 7 da manhã, aí eu saio à 1 da tarde, período da tarde eu tenho as minhas questões do digital, 5 horas eu pego meus filhos na escola, aí eu quero ficar com eles, quero dar banho, quero dar comida, quero brincar, ponho pra dormir, aí eu quero curtir o marido. E aí, assim, acabou o dia. Aí você vai falar, tá, que horas que você vai treinar? Acorda mais cedo. Legal. Aí você pensa, tá, eu vou acordar quanto mais cedo? Porque eu já não tenho uma qualidade de sono sensacional, porque minha bebê ainda acorda na madrugada pra mamar. E aí, vale a pena abrir mão de 1 hora de sono? Não, 1 hora de sono é muito. Então, eu abro mão do quê? De 20 minutos. Então, o meu treino eu falo que é aquele treino rápido. HIIT. É 20 minutos, entendeu? Então, assim, o quanto que eu preciso abrir mão de um pilar para o outro. Então, é o equilíbrio. E se não desse para fazer atividade física agora, tudo bem. A hora que ajustar a rotina, a gente inclui. Sim. Então, é o que dá para ser feito. Vamos melhorar o sono? Vamos melhorar a alimentação? O manejo de estresse? Então, o que eu consigo incluir no meu dia a dia para melhorar os pilares da medicina do estilo de vida? É muito difícil a gente falar, minha vida é plena, eu cuido dos 6 pilares e tá tudo em equilíbrio. Não existe a vida Em cada feita momento a gente vai conseguir melhorar de um e vai dar uma descompensada no outro. A vida é assim, são ciclos, né? Eu falo assim, que a vida não é feita de equilíbrio. Vai desequilibrar, no momento que um equilibrar, o outro vai desequilibrar, mas que a gente tem que ter muito bem claro na nossa cabeça qual é a linha, qual é a régua do equilíbrio, para a gente saber sempre para onde a gente tem que voltar, né? E a gente tende a melhorar um comportamento e ir arrastando os outros. Então, quem começa uma atividade física, fala, poxa, agora eu tô fazendo atividade física, deixa eu cuidar da minha alimentação. É, né? O hábito angular, né? E a mesma coisa ao contrário. Agora eu tô cuidando da alimentação, deixa eu incluir uma atividade física. E mesmo que eu dê uma deslizada em um deles, eu sei qual é o mínimo que eu posso considerar como aceitável. Né? Então, tudo bem eu não comer perfeito, mas
minimamente dessa forma eu tenho que comer. Sim. Então, para grupos especiais, tem algumas coisas que a gente fala que não são negociáveis, né? Então, quando a gente pega um paciente com diabetes, vai ter que controlar o consumo de carboidrato, né? Então, assim, não é negociável. Vai ter que incluir movimento. Então, não é que vai atingir a recomendação, mas qual é o mínimo? É usar a rampa do trabalho ao invés do elevador? Não tô indo na academia, mas já tá ótimo, né? Então, são coisas que a gente vai ter que sempre pensar. Você falou esse negócio de olhar para o pilar que ele consegue mexer primeiro, né? E isso é muito interessante, porque eu vi um caso, agora eu já não lembro se foi de algum professor da pós, eu já não lembro de quem foi, que ele falou que tinha um paciente fumante e que ele não se sentia confiante de que conseguia parar de fumar. Mas ele falou que estava querendo começar a correr. E aí ele começou a correr. A alimentação e atividade física, eu acho que é o que mais é assim. Porque realmente é isso. É o hábito angular, é o hábito que um puxa o outro. E ele começou a correr, começou a fazer prova de rua, 5 quilômetros, 10 quilômetros. E aí ele entendeu, né? Virou uma chavinha que fala assim, cara, tá incongruente aqui, né? Eu tô correndo e tô fumando, ele não estava se sentindo confortável, e aí ele largou o cigarro de forma muito espontânea, né? Então é isso, assim, qual o pilar, é muito da MEV isso, né? Qual o pilar que você, não é o que você acha que tá pior, é o que você se sente mais seguro e confiante de que você pode começar a mexer agora. Exato, né? É o que eu tô preparado para fazer. Porque se eu não quiser, eu não vou fazer. Então é que nem o seu familiar, tá? Ele falou que vai fazer, mas e aí? Não tá fazendo. Porque se ele não quiser e não tomar atitudes para, ele não vai conseguir tirar do papel essa meta. Sim. Né? Então infelizmente, é uma falha da população e aí reforça a importância da equipe de saúde dar esse suporte, de direcionar, de como que eu consigo aconselhar, né? Ou como que eu facilito esse processo de mudança, porque comportamento não é só o querer, né? Envolve a minha rotina, envolve meu histórico naquele hábito, envolve o ambiente em que eu estou inserido, porque às vezes no trabalho a gente fala, tem que se movimentar, é fácil, tem a rampa, por que usa o elevador? Mas aí volta do almoço, vai todo mundo para a fila do elevador. É fácil ser a única que pega a escada ou que vai pra rampa? Não é. Vai todo mundo comer em tal lugar. É fácil escolher o prato mais saudável? Então, assim, o ambiente também influencia. Total. O ambiente é tudo, né? Não tem jeito. A gente é movido pelo exemplo. E por isso que a gente acaba virando, eu falo, as tribos, né? Então é a galera do saudável, a galera da escada. Porque a gente vai se aproximando de pessoas que vão mantendo o mesmo hábito que a gente. E, Carla, você falou um pouquinho, né, do hipertenso, desse parâmetro aí de pressão para fazer atividade física. E quando a gente fala do diabético, fala um pouquinho desses parâmetros para início de atividade física. Tem até aquela questão de você ver a glicemia e se você vai ou não fazer uma atividade. A gente com a própria insulina. Né? A gente tem até pouco tempo atrás, era contraindicado. Glicemia descompensada, tanto para mais quanto para menos, a gente falava, não é dia de treinar, vai para casa, volta amanhã. Hoje a gente sabe que a gente corrige, né? Então, isso principalmente com quem faz uso de insulina. Então, quem usa a insulina tem que checar a glicemia sempre antes de começar o exercício e depois no final da sessão de exercício, né? Então, também não é negociável, tem que checar. Por quê? A gente espera uma resposta do exercício se eu for fazer um exercício mais aeróbio, uma tendência em reduzir a glicemia do que ele estava antes da sessão. E se eu for fazer um exercício mais tensional, um exercício de força, uma tendência em aumentar essa glicemia. Então, eu preciso de uma zona que me dê segurança, tanto para aumentar essa glicemia se eu for fazer força, ou para diminuir essa glicemia se eu for fazer o aeróbio. Eu não sabia disso, que aumentava no treino de força. Aumenta no treino de força, porque a intensidade é alta, e aí a gente libera hormônios que disponibilizam essa glicose para aumentar, e o tempo de contração muscular é pequeno, porque a hora que eu tô terminando minhas repetições, eu faço intervalo, não dá tempo de consumir essa glicemia. Isso de forma aguda, né? Então, a gente fala que a zona ideal de glicemia para quem tem diabetes e faz uso de insulina é entre 150 a 250. Então, chequei a glicemia, tá nesse alvo, vai treinar o que quiser. Carla, mas a minha meta glicêmica com médica é de 120. No exercício, sempre vai ser entre 150 a 250. Menos do que isso, o que a gente faz? Vai pensar qual treino você vai fazer hoje. Então, é um treino mais tensional ou mais aeróbio?
Se for mais tensional, eu não preciso ingerir carboidrato. Vou pro treino pauleira, vou puxar força, que a glicemia vai subir sozinha. Não, é um treino que também tem aeróbio. Faço ingesta de carboidrato, de 15 a 30 gramas de carboidrato, espero 15 minutos, meço de novo. Mesmo que ele já tenha, tipo, se ele for fazer de manhã, já tomei café. Mesmo que ele já tomou café, tá? Então, faço a ingesta de carboidrato, espero 15 minutos e aí tenho que estar nessa zona, então vou calcular o carboidrato de acordo a essa zona de treinamento entre 150 a 250. Acima disso, que é o mais comum de acontecer, né? Então, se o paciente está entre 250 a 350, a recomendação é realizar teste de cetonúria. Realidade brasileira. Qual paciente com diabetes tem teste de cetonúria? Nenhum. Eu nunca atendi um paciente que tem teste de cetonúria em casa, né? Então... Sei nem se vende na farmácia, vende? Vende, mas é caro, eles não usam e vence e ninguém compra. Então, assim, eles não costumam ter. Então, a gente segue a partir desse ponto, né? Que a primeira frase é realizar teste de cetonúria, ponto. E ajustar o treino. Então, a gente segue a partir desse E, né? Que é fazer exercícios de intensidade leve. Então, nesse caso, acima de 250 a 350, treino leve. Acima de 350, a gente corrige com insulina. Então, aí vai fazer a aplicação de insulina de ação rápida, vai corrigir para baixo de 250 e vai treinar leve, obrigatoriamente. É muito doido, né? Porque se você pensar, em muitos lugares é inimaginável você falar, vamos fazer insulina e a gente vai fazer o exercício Imagina, físico. antigamente você vai falar, você é louca. Não, eu fiquei surpresa com isso. De verdade, assim. Porque eu não achei que podia. Não, pode e deve, né? A gente corrige treino. Eu sempre falo, agora não tem mais essa desculpa. E diabetes é um tema que eu amo, porque meu pai tem diabetes, é insulino dependente. Então, eu tenho teste em casa, né? Do tipo assim, tudo que vocês possam imaginar, ele foi o meu cobaia primeiro. Deixa eu ver se realmente dá certo na prática. Você não fez o teste de cetonúria, né? Não fiz o teste de cetonúria. Tá, você falou do diabético que usa insulina. E do diabético que usa hipoglicêmico? Hipoglicemia antioral, pouco risco de hipoglicemia durante o exercício. Então, pode tocar a vida, porque não vai dar hipoglicemia por conta do esforço, né? Ele vai se aproximar muito mais ao controle fisiológico, porque as pessoas, apesar de acreditarem, o nosso corpo ele não vai permitir que a gente tenha uma hipoglicemia durante o exercício, a não ser que você tenha alguma doença que ocasione isso, tá? Ou faça uso de alguma coisa que possa influenciar, como a insulina. Mas, de forma geral, o nosso corpo, quando começa o exercício, ele para de produzir insulina. E ele produz o hormônio oposto, que é o glucagon, para aumentar a glicose. Então, um paciente que tem diabetes tipo 2 ou que tem diabetes e faz uso só de hipoglicemia antioral, todas as classes medicamentosas atuais no mercado não tem risco de hipoglicemia ou o risco é muito baixo. Então, não precisa fazer cheque de glicemia capilar antes de começar. Que legal. E eu falo até que se às vezes a gente quer insistir, né? Porque tem profissional que fala, eu posso fazer alguns testes, né? Alguns dias só para conhecer o padrão? Pode. Mas tem que tomar cuidado, porque quem não toma insulina não gosta de fazer ponta de dedo. E se você colocar isso como obrigatoriedade, vai ser um motivo dele não querer treinar. Então, você vai fazer com que ele tenha aversão ao treino, porque é o dia que ele tem que fazer 2 pontas de dedo na mesma hora, sabe assim? É picadinha chata, né? Então, assim, galera, não tem desculpa. Não tem. Não tem desculpa. A gente está apertado ali no tempo, mas eu quero falar um pouquinho de paciente oncológico. Queria que você trouxesse para a gente o que a gente pode falar com relação à atividade física, exercício físico em paciente oncológico. Perfeito. Para paciente oncológico é faça, né? Então, qual que é a nossa preocupação no paciente oncológico ou quando a gente faz a recomendação do exercício? Minimizar efeito colateral do tratamento, né? E garantir qualidade de vida independente se esse tratamento é curativo ou paliativo, né? Então, a gente sabe que tem pessoas que vão ter o diagnóstico, que não tem chance de cura. Pra que vai fazer exercício, Carla? Para dar qualidade de vida, né? Então, a gente tem que entender isso. Todos os efeitos colaterais principais de queixa que o paciente traz, exercício físico reduz. Então, a gente pode pontuar fadiga, o que eles mais reclamam. Durante a quimioterapia, radioterapia, realmente, assim, a
Eu acho que a rádio, até mais do que a químio, dependendo da químio, ela é muito fadigante. Ela deixa o paciente muito fadigado, né? Então, e para quebrar esse ciclo de fadiga, é exercício. Não tem um remédio que você fala, esse remédio vai curar a sua fadiga. Não, é exercício. Então, assim, é difícil quebrar o ciclo de fadiga? É, porque a tendência é, eu tô fadigado, quero ficar em repouso. Quanto mais em repouso eu fico, mais músculo eu perco. Quanto mais eu perco, mais eu potencializo essa fadiga. Então, entra num ciclo de auto-perpetuação da fadiga. Como que a gente quebra isso? Com exercício. E não é só fadiga, questão de saúde mental, ansiedade, depressão. Sim, com Outras certeza. complicações, como neuropatia, que acaba cometendo grande parte dos pacientes, né? Então, às vezes, eles nem sabem que isso é esperado e eles normalizam. Tem muito paciente que fala pra mim, nossa, Carla, mas graças a Deus que tá dando certo. Eu falo, graças a Deus, mas você pode melhorar, né? Não é porque você tá sendo curado por conta do tratamento Sim. que você não pode tratar o que ele tá fazendo de mal pro seu organismo. Então, neuropatia, exercício ajuda. São várias questões que a gente consegue tratar com exercício, né? A questão da cardiotoxicidade, que a gente sabe que é uma preocupação, Sim. né? Porque às vezes o paciente cura o câncer e aí ele acaba desenvolvendo uma doença cardíaca por conta do tratamento. E a gente sabe que exercício durante o tratamento previne. Por que eu vou falar para o paciente não fazer? Então, eu acho que a gente está num momento muito bom na oncologia dessa mudança de mindset até dos médicos Sim. e da equipe de saúde de orientar que não é porque você recebeu um diagnóstico de câncer, você vai passar por um tratamento. Talvez seja uma fase mais difícil da sua vida, mas exercício físico é parte do tratamento, porque ele vai te ajudar a passar por esse tratamento. Até para se encorajar, né? Exato. Então, assim, não é uma opção também. Liberação de neurotransmissor, né? Para além da parte física, do ganho físico. Não, a parte é o ganho mental, né? A gente fala não só, né, de redução de ansiedade e depressão, mas até de autoimagem, porque a gente sabe que alguns tratamentos mexem, né, queda de cabelo, sobrancelha, bigode. A gente associa isso muito a mulheres. Eu tive um paciente particular que ele ficou super deprimido porque perdeu o bigode, era o símbolo dele de imagem, né? Então, assim, a gente também tem que olhar para isso, né? Sim. E o exercício físico, com essa liberação dos neurotransmissores, ajudam na sensação de bem-estar, né? Então, a gente tem que pensar no bem-estar mental do paciente. Não é uma fase fácil, não é legal passar por isso. O que a gente pode fazer para melhorar? Sim. Ainda é isso, a gente vai vencendo as barreiras, né? Ah, mas o paciente vai baixar a imunidade. Tá, mas o exercício também pode melhorar a imunidade, né? Exato. Você não vai treinar para correr uma maratona, É mas você isso, vai... né? Então, eu não vou me preparar para um alto rendimento. Existem contraindicações? Existem. Né? Então, quando que a gente não vai fazer? Quando tá com uma anemia severa. Anemia severa interrompe. Aí o médico vai fazer o tratamento, quando retomar, a gente volta ao programa de treinamento. Paciente com catéter externo, a gente não indica exercício aquático, então não vai para a piscina com catéter, né? Então, assim, risco de infecção. Sim. Tirando isso, pode fazer. Deve fazer. Deve fazer. Deve fazer. Ai, meu Deus. Ou seja, gente, não é, de novo, não tem desculpa, Não né? tem. Movimento eu gosto muito de fazer uma analogia que, assim, nosso corpo é composto de mais de 70% de água. A gente tá aí, né, com dengue, muita dengue, água parada. Água parada gera doença. Se o nosso corpo é composto de 70% de água, se ela ficar parada, ela também vai gerar doença, né? É isso, adorei essa analogia, Manu. Essa analogia eu criei da minha cabeça, sei Vou lá. usar. Mas, assim, pra mim é muito, muito claro, né? E, assim, pra mim é muito forte isso, Carla, porque, né, eu que tive esse diagnóstico enfim, espondilite é uma doença que vai tirando mobilidade do corpo, e eu que sempre fui muito conectada com o meu corpo através do esporte, eu percebo, é muito claro, mesmo hoje que eu estou muito bem, que eu estou em remissão da doença, que eu não tenho crise, que eu corro, que eu estou treinando para o desafio da Maratona do Rio, não sei o quê, eu percebo, se eu passo uma semana que eu não estou treinando muito, ou assim, que eu estou treinando pouco, eu sinto na hora, assim. Não, e eu falo, eu sinto pelo menos na eu sinto hora. até na mente, né? Eu fico cansada, eu fico irritada. E aí eu brinco com meu marido, a gente precisa manter sanidade mental. Então, dá uma segurada aqui com as crianças que eu vou descer e dar uma corridinha de 20 minutos, eu já subo. Porque é isso, né? A gente sente no corpo, a gente sente na alma, né? Eu falo que é uma coisa geral, não tem como. E uma coisa básica, assim, ó, eu falo assim, gente, quando vocês acordam, qual é a primeira coisa que vocês fazem? A maioria não sabe. Porque levanta já tanto, o despertador automático. tocou, já levantou tanto no automatismo. Eu falo assim, galera, se espreguiça, sabe assim? Se espreguiçar,
Só o ato de você se espreguiçar e tomar ali consciência do seu corpo em menos de 1 minuto já faz diferença. Total. Sabe? Mas, infelizmente, eu falo que, infelizmente, a maioria das pessoas só melhoram a saúde quando perdem um pouquinho dela. Inclusive eu, né? Eu olhei muito mais para minha saúde. Assim, sempre fui uma pessoa que fui ok no cuidado com a minha saúde, mas quando eu perdi saúde foi que eu passei a me apropriar mais dela. Não, volta aqui. É a história, né? Ou a gente muda pelo amor ou pela dor. A gente espera mudar pelo amor. Mas se teve que mudar pela dor, vamos ver como uma oportunidade de melhorar. Não, né? sem dúvida. Só para encerrar, a gente falou de idoso, mas eu queria falar da importância da atividade física nos idosos que têm alguma doença do tipo Alzheimer, Parkinson, demência, né? Essas doenças que estão cada vez mais prevalentes e que a gente vai lidar com pessoas que muitas vezes não têm autonomia cognitiva, né? De entendimento. Como é que você aborda isso? A importância de ter um familiar ou um cuidador junto na hora do exercício ou não precisa? Fala um pouquinho desse grupo pra gente. Bem, a gente sabe da importância, né? Então, os artigos mostram o benefício do exercício físico para síndromes demenciais, por melhora da perfusão cerebral, por melhora dos neurotransmissores. O que é importante a gente sempre alinhar? Porque quando um familiar contrata um personal, um fisioterapeuta para fazer exercício com esse paciente, eles acham que vai curar o Alzheimer, vai curar a demência vascular. Não é. A gente vai dar qualidade de vida nesse processo. Então, a gente não reverte a doença, né? Então, eu não vou curar o Alzheimer com exercício, mas eu melhoro a funcionalidade. E isso tem um impacto não só para o idoso, mas também para o cuidador e para a família, né? Então, eu torno este momento, né, do desenvolvimento da demência num processo funcional, em que eu precise cada vez menos do cuidador para atividades laborais, né, do dia a dia, facilitando o processo. Não é um processo fácil e eu acho que é muito mais difícil para o familiar e cuidador do que para o próprio idoso. Que às vezes não está nem entendendo ali, né? Exato. Então, dependendo do estágio da demência, né, se está com um comprometimento maior ou menor, a gente sabe que esse impacto acaba sendo muito mais para a família do que para o próprio idoso. É importante, sim, ter um envolvimento familiar e cuidador, né? Então, independente se o cuidador é da família ou é um cuidador contratado, porque é uma pessoa de referência para este idoso. Então, até para dar mais segurança. Mais segurança. Né? Então, quando a gente faz o atendimento de uma pessoa com demência, envolver este cuidador durante a sessão é importante. E eu sempre gosto até de orientar o próprio cuidador a algumas atividades que ele pode fazer sozinho, sem a supervisão do profissional de educação física, né? Para otimizar essa sessão, porque vai ter dias que a gente chega e o idoso não está disposto e ele não vai fazer. E eu posso plantar a bananeira lá na frente dele que ele não vai fazer. Então, educar o cuidador é importante porque ele é parte também do tratamento. Gente, a gente tem que sair da cadeira, tirar a bunda da cadeira, exato, se movimentar antes de adoecer, né? Buscar qualidade de vida antes que falte qualidade de vida, porque como eu sempre falo, assim, não importa quanto tempo a gente vai viver, importa quanto tempo a gente vai viver com saúde. É isso. Né? Com autonomia. Eu trabalho no setor de neurologia e eu falo assim, cara, que o maior medo, de verdade, assim, meu maior medo não é adoecer, é perder a lucidez. Eu acho que a maior parte das pessoas da área da saúde vivem isso. Perder a lucidez, porque quando você perde a lucidez, você perde a autonomia de tudo, né? E aí você vai viver dependente de alguém pro resto da sua vida. E ninguém quer isso. Manu, de falar assim, que não é sobre anos de vida, é vida aos anos, né? Então não adianta eu viver 100 anos, sendo que os últimos 20 anos eu passei dependente de uma pessoa. Né? Então, e eu dou muito, inclusive pros meus pais, eu dou muito esse exemplo. Às vezes, quando os nossos pais estão envelhecendo, às vezes a gente vai para um lugar de mãe dos nossos pais, né? E às vezes eu falo assim, bem coisa de enfermeira que trabalha em hospital, eu falo assim, olha só, enquanto vocês forem lúcidos e orientados para fazerem as escolhas de vocês, eu não interfiro. É a escolha de vocês. Vocês são adultos lúcidos, orientados, com autonomia física, cognitiva, mental, psicológica, para fazer a escolha de vocês. Então, sejam responsáveis se responsabilizem e arquem com as consequências das escolhas de vocês. Sensacional, porque é isso, né? Então assim, gente, enquanto a vida, né? Porque tem muita gente que está morta em vida, né? Essa é a grande verdade, infelizmente. Mas, Carla, muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço demais. Ficaria aqui, horas conversando com você sobre esse assunto. Antes de terminar,
eu sempre faço uma pergunta, que é a mesma pergunta que eu faço para todo mundo, que é: o que é qualidade de vida para você? Qualidade de vida, para mim, é poder usufruir, né, e aproveitar dos momentos que a vida me possibilita. Então, isso é qualidade de vida. Eu conseguir viver esses momentos. Seja com a família, seja no trabalho, seja com que é que seja que a pessoa sinta prazer. Então, gente, para você, o que é qualidade de vida para você? Se alinha aí, se conecta aí com essa sua essência do que é qualidade de vida para você ter muito claro aonde você quer chegar aí com as suas escolhas. Né? Escolhas responsáveis. Exatamente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Deixa aí, agora é a hora de você fazer o seu jabá. Fala aí, divulga o que você quiser, suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, onde as pessoas sabem mais, seus cursos. Perfeito. O que você quiser. Obrigada, Manu. Não. É o momento do pitch. Mas, na verdade, divulgar minhas redes, né? Então, meu Instagram é @carla.gpmontenegro e o meu YouTube, professora Carla Montenegro, né? Então, meus canais, eles estão mais voltados para o profissional de saúde que quer aprender a atuar com segurança, com grupos especiais. Mas, se você é de grupos especiais e quiser alguma informação, indicação, eu também fico à disposição. A gente está criando um portal de indicação de profissionais de educação física, até a pedido dos médicos que têm essa dificuldade de encontrar. Então, como eu tenho um curso de formação de pós-graduação para profissionais de educação física, a gente está montando um portal para facilitar esse processo. Na minha cidade, onde eu consigo, ou em consultoria online, como eu consigo encontrar. Que legal. Então, se você é médico, acessa lá o Instagram da Carla para você pedir umas indicações aí para indicar seus pacientes. É isso. Mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer enorme aqui conversar com vocês. E para vocês que ainda não me seguem, me segue lá no Instagram, @manurios_AL, canal do YouTube, Saúde em Primeiro Lugar, no YouTube, no Spotify, no Deezer. E o meu livro que eu sempre divulgo, A Saúde Está Doente, Como Sair da Exaustão para uma Vida com Mais Qualidade, que tem um link aqui na descrição, que você pode acessar lá. E também no link da bio do Instagram, que você pode acessar para garantir o seu livro, comprar e aprender, né? É sempre. Melhorar a qualidade de vida é sempre o nosso objetivo aqui. Para a gente ter uma vida mais longeva, mas principalmente mais saudável. Qualidade. Então é isso, galera. Até o próximo episódio. Não esquece de se inscrever nesse canal, curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para você ser sempre avisado quando tiver um episódio novo no ar. Até o próximo episódio.